Bem, agora com a palavra para os seus 30 minutos de participação. Ele disse que não vai nem precisar desses 30, eu falei para ele que é só enquanto ele não começa a falar. Carlos Queiroz, por favor. Você vai usar isso aqui? Não, senão eu não vou ver, enxergar. Ok. Deixa eu tirar aqui. É muito gostoso estar aqui com todos vocês, com todas vocês, rever amigos e amigas que me são muito queridos e queridas, mas como sempre é também um peso, né? Uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo que o meu peso nessa hora não é por causa só do ouvido do pessoal, é por causa da língua depois. Então, falar do congresso ou dos congressos nordestinos, para mim me encanta porque faz parte da minha própria história, da minha vida, dos meus momentos, das minhas tensões, das minhas dificuldades, momentos de literalmente lágrimas, junto com Marcos Monteiro e o saudoso Arnulfo Barbosa. Mas é lembrar de momentos assim realmente significativos na própria formação e no mergulho nesse ambiente. Eu acho que eu mergulhei por acaso. Lembro, estava numa reunião num lugar no Recife chamado Secose, e o único telefone que dava para atender era um telefone público. Disseram, é o pastor Manfredo, quer falar com você, né? Eu atendi o telefonema, estava acontecendo a reunião para o Congresso Brasileiro de Evangelização de 83. Ele disse, olha, uma das noites nós vamos falar sobre questão social. E o bispo Paulo Ares vai falar assim, mais a questão bíblico-teológica sobre a questão social, e nós queríamos que você desse o testemunho. E eu entendi que, na verdade, eu era a questão social, não era nem... E aceitei, conta a história da sua família, conta a sua história, e foi muito legal ter participado no Congresso Brasileiro de Evangelização naquele momento. Eu lembro que de tudo que eu falei, o pessoal só recorda da vaca preta que a gente criava lá em casa, e na verdade era uma maneira de falar da soberania de Deus. Eu digo, como é que eu falo de soberania de Deus se não falando de vaca preta, né? Porque era uma vaca preta que dava leite, comia capim verde e dava leite branco. E aí nisso estava todo o mistério da natureza, da criação, da soberania de Deus. Eu espero que o pessoal tenha entendido essa história como esse cuidado de Deus com a família, uma vaca que dava cerca de 20 litros de leite, né? E é daí que vai começando a nossa história de uma família que vem... meu pai ficou viúvo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, tinha 7 filhos, migrou para Fortaleza, casou-se com a rio-grandense de Tabuleiro Grande, no Rio Grande do Norte. Eu já sou filho dessa segunda família, nasci numa casinha de taipa, a parteira estava cheia do mel, meio que embriagada lá, danada da parteira, né? Minha mãe disse que a placenta, ela não sabe se ela disse, esse diabo nasceu, dona Rita, ela não sabe se era o menino ou se era a placenta. Até um tempo desse, minha mãe ficava muito chateada com essa frase da parteira. Eu digo, mãe, se o diabo for bonzinho desse jeito, tá bom, esquece isso, vive a vida, né? Então venham dessa história. E fui ingressando nesse contexto, presumo que muito mais por conta da vinculação, da história de vida, igreja e esses eventos que estavam se dando aí no contexto brasileiro. O Congresso Nordestino acontece como um desdobramento do Congresso Nacional de 1983. Osmar Ludovico e Reinhold Franze foram os dois que mais nos animaram a isso. Reunimos em aldeia cerca de, presumo que uns 80 e tantos pastores, homens e mulheres da liderança evangélica do Nordeste. A Visão Mundial naquela época deu um apoio significativo para essa mobilização. E depois o congresso ficou aí na mão dos nordestinos. O pastor Edgesse Martins, presbiteriano, era o presidente do congresso. Marcos, eu e o Arnulfo assumimos mais diretamente a parte de apoio, especialmente Arnulfo Barbosa e Alessi, com todo o processo executivo, com todo o processo de organização. Eu cito isso porque eram homens de vida muito piedosa. Então não acontecia reunião sem que primeiro se orasse muito. Aprendi com o Marcos Monteiro, o batista, né, de história de igreja batista. Eu vinha de vertente pentecostal, aprendi com o Marcos Monteiro muito sobre jejum e oração.
Marcos fala um pouco sobre isso, eu faço questão de dizer isso publicamente, porque pouca gente conhece essa vida piedosa do meu querido Marcos Monteiro, e Marcos Monteiro me ensinou muito sobre isso, né? Então foram momentos de aprendizado pessoal, de convivência muito profunda, e com respeito às lideranças que nós reconhecemos como sendo as lideranças daquele momento. No contexto nordestino, você tinha Alagoas passando por um processo de empobrecimento acentuado, do ponto de vista aí dos indicadores socioeconômicos, mudando a inclinação que era sempre Ceará ou Paraíba, agora Piauí, Alagoas estava assumindo a dianteira nesse tipo de situação brasileira. Você tinha ainda a CM dominando e controlando toda a Bahia, Sarney no Maranhão. E interessante porque havia muitas vinculações entre lideranças evangélicas mais conservadoras e essas lideranças políticas. Marcos Maciel era uma liderança mais, uma espécie de eminência parda, não só no Estado, mas também no contexto brasileiro, sem nunca ter desejado assumir uma posição mais executiva no contexto brasileiro, mas a gente sabia, inclusive, no governo Sarney, que era uma das suas bases de apoio relevante e significativa. A igreja vinha de um discurso antipolítico, mesmo assim participando politicamente, ou seja, a igreja evangélica brasileira, no meu entendimento, nunca foi avessa à política, ela fazia a política da situação. A questão era a política de oposição, esse aqui era o problema, não era o problema de fazer ou não política. Eu acho que a igreja evangélica brasileira, ela sempre se engajou politicamente. Em alguns momentos, eu presumo, na tentativa de sobrevivência, eu aproveito a citação do Chico Julião, né, feita aqui pelo Queiuaça. Chico Julião dizia para os evangélicos: tragam as Bíblias falando principalmente nos profetas e os cânticos de vocês que são muito bonitos, e eu levo a Constituição brasileira. Então, tudo indica que você tem uma igreja minoritária rejeitada pelo catolicismo brasileiro, você tem um partido político rejeitado pelo governo do Getúlio Vargas, e aí uma possibilidade de um namoro entre comunistas e protestantes. Namoro muito interessante. As ligas camponesas são dirigidas principalmente por evangélicos, especialmente líderes da Assembleia de Deus e líderes das igrejas batistas. Conforme o Julião, eles eram bem comportados, homens que não fumavam e não bebiam. Nesse sentido, protestantismo e comunismo andavam de braços dados, até porque tomar banho de praia era tanto pecado como para o protestante, como alienação para o comunista. E aí mas me parece que tem aí toda uma aproximação no envolvimento das ligas camponesas, mas eu penso que é também a possibilidade de articulação e de mobilização de grupos minoritários que desejam de autoafirmação e desejam marcar sua presença na nação. Então, esse primeiro momento é um momento de tentativa de sobrevivência. Eu acho que depois da década de 60 a igreja é cooptada. Como sinalização disso, o Congresso Nordestino de Evangelização acontece no período ali próximo à eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. A Igreja Evangélica Brasileira elegeu naquele momento 33 deputados federais. Um deles não se dizia que era evangélico ou não, porque ele vinha de um movimento neopentecostal, e o neopentecostalismo para os protestantes era um outro segmento. Então, para os protestantes eram apenas 32. Dos 33, o que é mais interessante, 17 foram eleitos pelo PMDB, né? O antigo demônio MDB. Arena era santa, MDB era demônio. E aí o PMDB consegue eleger, dentre os 33, 17, ou seja, no momento que com o plano cruzado o PMDB assume o poder, ele deixou de ser demônio e passou a ser santo. E aí estou falando isso muito mais para dizer que tudo indica que o nosso comportamento era muito mais de não fazer a política de oposição. Então o Congresso Nordestino, ele surge nesse ambiente, ele surge num ambiente religioso, onde os movimentos carismáticos estão
estão transitando, especialmente nas igrejas pentecostais, para aprender de algumas metodologias. Isso pelo menos aconteceu em Fortaleza, e ouvindo o Padre Chico e o Padre Luiz sobre esse assunto, eles diziam que era uma coisa estratégica e direcionada para que se pudesse aprender um pouco das dinâmicas das liturgias dos cultos pentecostais. Então o movimento carismático tinha aí cerca de 400 mil participantes, chegam aí na década de 90 com 12 mil participantes e pessoas engajadas no movimento carismático. Com isso você vai ter uma estagnação nos movimentos eclesiais de base e um crescimento acentuado nos movimentos carismáticos. Então o congresso está acontecendo dentro desse cenário, né? Aquela juventude pensando em eleição pela primeira vez na vida, né? Você tem esse cenário. No mundo evangélico brasileiro, a presença relevante e significativa da Igreja Assembleia de Deus, e nesse congresso, na articulação e na mobilização, isso foi levado muito a sério, tanto que um dos preletores principais foi o pastor Estevão dos Anjos, representando a voz da Assembleia de Deus, e nas palestras básicas estava Raimundo de Oliveira, representando não só a Assembleia de Deus, mas representando naquele momento o estado do Piauí, que era o estado menos evangelizado no Brasil. Então o convite do pastor Estevão dos Anjos e o convite do Raimundo de Oliveira foi intencional. Claro que nesse sentido também aquela geração estava dizendo que pensava em evangelização simplesmente com essa conotação de crescimento da igreja ou da vinda de pessoas ou do catolicismo ou de outras religiões para o protestantismo. Daí, por outro lado, era uma tentativa de se respeitar entre aqueles que participavam a igreja que era maior no Brasil, uma vez que o congresso tinha como tema básico a evangelização. Todos os seminários eram evangelização em cortadores de cana, evangelização e o problema dos meninos que vivem em condições de rua, evangelização e evangelização e. Esses eram os temas de todas as... Porque a evangelização, naquele contexto, era muito importante para todos nós. A gente estava vivendo também, enquanto nós estávamos discutindo sobre evangelização e responsabilidade sociopolítica, sem levar em consideração, naquele contexto, outros aspectos da missão da igreja, tinha-se uma ebulição no espiritualismo religioso.